Boa noite. São 21 horas e 23 minutos desta sexta-feira, 8 de abril de 2022. E o Vasco da Gama estreou muito mal na segunda divisão. Na segunda divisão do Brasileiro. Dentro de São Januário, com o estádio praticamente lotado e a torcida, mais uma vez, não teve paciência ao final do jogo, 1-1, e criticou bastante o treinador Zé Ricardo. Mas Zé Ricardo tem culpa não. Tem culpa não, meu caro torcedor. Quem tem culpa é você mesmo, que está aí há quase 20 anos aturando pessoas incompetentes que levaram o Vasco para o buraco. Se o Vasco não for vendido e o senhor torcedor vai passar a ser cliente e não torcedor, o Vasco da Gama vai para a terceira divisão. Pode ficar tranquilo quanto a isso. O treinador Zé Ricardo não tem culpa não. Os jogadores também, eles não têm culpa. Eu assisti a partida. A capacidade do time que entrou em campo para jogar contra o Vila Nova de Goiás é isso mesmo. Vocês estão xingando quem? O treinador? Os jogadores? Não. Você tem que xingar. São esses dirigentes aí, politiqueiros, que chuparam o Vasco e deixaram o Vasco no caroço seco. Vê se as empresas desses que estão à frente do Vasco da Gama estão falindo. Nenhuma empresa está falindo. Então, eu digo porque os anos que eu vivi dentro do Vasco da Gama, defendendo o Vasco da Gama, até na justiça, aqueles que queriam a diretoria são todos empresários. E eu nunca vi uma empresa falir. E você, torcedor, está aí gritando contra os jogadores. Os jogadores é esse limite mesmo. Gritando contra o treinador Zé Ricardo. Zé Ricardo não pode fazer omelete sem ovos. Não faça isso não. Você tem que cobrar exatamente de quem faliu o Vasco da Gama e, infelizmente, vai ser vendido. A história do Vasco da Gama está toda ela aqui, ó. Eu fui para o Vasco da Gama com 15 anos de idade, vivi dentro do Vasco da Gama até 1994. Depois eu desisti de lutar contra esses que só vão para a diretoria pensando neles. Volto a dizer, você, torcedor,
que hoje xingou o treinador Zé Ricardo, xingou os jogadores, pare um pouco, você torcedor, e veja se alguma empresa de quem está na diretoria, de quem está na presidência, está falindo. Tá não? Não é muita injustiça que você, torcedor do Vasco, está fazendo. E eu já fui torcedor do Vasco. E como eu não pude sozinho combater exatamente essas pessoas que fizeram do Vasco esse fiasco que está aí, eu simplesmente deixei de ser torcedor. Eu deixei de ser torcedor. Coisa inédita, porque normalmente dizem que quando você nasce torcendo por um clube, você morre torcendo por esse clube. Mas eu não sou, desculpa a expressão, não sou otário. Eu não vou torcer para o sucesso de meia dúzia. Para o sucesso de meia dúzia, porque se o Vasco perde campeonatos, nada altera para quem está dirigindo, administrando o clube. O Brasil é um país magnífico para quem mexe com futebol. Eu, com todo o meu trabalho, eu fui convidado especial da CPI do futebol, conhecida CPI do Senado, em 2001, justamente para eu mostrar para as autoridades o que era feito dentro de um clube de futebol. E o que era feito dentro de um clube de futebol, como o Vasco da Gama, era feito pela maioria, pensando sempre, o dirigente pensando sempre nele. E dane-se o torcedor. Dane-se o torcedor. Portanto, amigos, olha, preparem-se, porque não tem outra saída. Colocaram o Vasco da Gama na feira. E o Vasco da Gama será comprado por um grupo estrangeiro, tá? Para ser centro de treinamento de futebol. Porque o grupo estrangeiro, tá? Ele não está pensando em título, não. Título não rende. O que ele pensa é em centro de treinamento de futebol. Pegar jogadores novos, colocar para jogar, dar experiências, e depois, daqui a pouco, quando o franguinho já tiver com pena, ele manda para a Europa. E você vai ficar aí, ó, chupando picolé. Bem diferente, por exemplo, do Cruzeiro. O Cruzeiro agora está nas mãos de um brasileiro que nasceu jogando bola lá no Cruzeiro. Saiu de São Cristóvão como menino pobre e foi se realizar lá no Cruzeiro. E ele vai fazer tudo pelo Cruzeiro, justamente para ganhar títulos e também ganhar o dinheiro dele, porque ele está salvando o Cruzeiro. Agora, estrangeiro não está pensando em você, não. Você vai ficar gritando lá, gritando no deserto. Você passará a ser cliente de um estrangeiro. Portanto, se conforme, meu caro torcedor do Vasco, a segunda divisão vai continuar lá no Anão da Colina. Anão da Colina. E se você, por acaso, está duvidando de quem eu sou e de quem eu fui para o Vasco da Gama, entre no meu blog
anote aí. FAO. FAO. Força Almirante de Oposição. Que aí o senhor, a senhora, vocês vão ver o que eu fiz pelo Vasco para evitar que o Vasco fosse para o fundo do buraco. E agora vem um estrangeiro com migalhas e o Vasco está lá. Sabe aquela de final de feira aí no Rio de Janeiro? Eu morei no Rio de Janeiro aí de 57 até 1994. Sabe aquele final de feira? Aquela feira de São Cristóvão, que você chega lá no final de feira, o Vasco está lá, no final de feira. Você quer saber quem eu sou? Eu sou Levi Lafetar, jornalista, bacharel em Direito, escritor, administrador de empresa, radialista. E tem mais. Para mostrar que eu entendo de futebol, eu sou vencedor como General Manager em futebol. E você, torcedor? Futuro cliente, vai continuar xingando o Zé Ricardo? Xingando os jogadores? Eles não têm culpa, não. Eles não têm culpa, não, meu amigo. Você chega num restaurante e pede filé mignon. Paga caro. Mas quem não tem dinheiro para filé mignon, come asa de frango. Boa noite mesmo de Levi Lafetar. Aquele abraço e vamos torcer para que alguém realmente compre o Vasco e faça de lá um grande centro de treinamento. Não é isso que você quer, torcedor? Porque quando eu estive na CPI do Senado, que vocês vão ver aí no blog FAO, Força Almirante de Oposição, ninguém me apoiou. Sabe por quê? Porque eu não chegava na porta lá de São Januário com carrões, eu não arrotava a riqueza, entendeu? Eu, como conselheiro do Vasco, eu nunca aprovei uma conta do Vasco, porque era tudo desviado. Procure ver na CPI do Senado, está lá no meu blog FAO. Paciência, né? Paciência. Até uma próxima vez.